Você sabe por que os melhores clientes não chegam até você? A resposta vai doer, mas vai mudar completamente como você se posiciona. Você tem um ótimo produto, você é competente, você entrega resultado, mas os melhores clientes simplesmente não chegam até você. Sabe quem chega? Aquele cliente que pede desconto antes de perguntar o que você faz, o que compara preço com três concorrentes, o que questiona tudo, o que está sempre insatisfeito, aquele que dá muito trabalho e paga pouco. E aí você fica se perguntando: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que o meu preço está alto? Será que eu não sou bom o suficiente? O que eu preciso fazer para eles me escolherem? Aqui está a verdade que ninguém conta. O problema não é seu produto, não é seu preço. É a energia de criança carente que você transmite na hora de vender. Eu sou Ana Garlett, advogada, gestora, pós-graduada em abordagens sistêmicas, e se tem um padrão que eu vejo se repetindo é esse: profissionais brilhantes que na hora de vender viram crianças pedindo aprovação. E os melhores clientes, eles fogem. Porque cliente bom não quer cuidar de você, ele quer que você resolva o problema dele. Hoje eu vou te mostrar por que você repele os clientes que mais pagam e como mudar isso, é claro. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Por quê? Porque esse é um espaço para quem quer entender de verdade o que acontece por baixo dos resultados, para quem cansou de técnica superficial, para quem quer ir à raiz. E aqui, toda semana, nós compartilhamos conteúdos sistêmicos que vão te ajudar a compreender por que o seu negócio não cresce, por que as coisas não vão para frente para você. Aqui a gente fala sobre padrões invisíveis que travam o seu crescimento. E a gente vai fazer isso junto, você não está sozinho nessa jornada. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que realmente acontece e por que a solução não está onde você pensa. Vamos começar com uma verdade um pouco incômoda. Na maioria das vezes, quando você não consegue atrair bons clientes, o problema nem sempre é o seu produto, nem seu preço, nem mesmo estratégia de marketing. O problema é o seu posicionamento. Muitas vezes você se posiciona como um necessitado, como alguém que precisa desesperadamente do cliente, e essa é uma postura que enfraquece o seu posicionamento pessoal, pois te coloca na esfera de quem é fraco, de quem não tem poder pessoal. Isso a neurociência já provou. Seres humanos são programados para fugir de quem demonstra fraqueza excessiva. Não é maldade, é uma questão de sobrevivência, um instinto. Quando você se posiciona com fraqueza, e isso passa no corpo, na voz, no olhar, na forma de se postar, você ativa no outro um sinal de alerta. Essa pessoa não consegue resolver meu problema porque nem consegue resolver o dela. Essa pessoa não me traz segurança. Um estudo da Harvard Business Review de 2019 mostrou que clientes premium pagam, escuta isso, 4 vezes mais por profissionais que demonstram confiança inabalável no próprio valor. Não é sobre ser arrogante, é sobre ter convicção. E o que é o poder? Poder é uma capacidade de atender necessidades das outras pessoas. Muitas vezes as pessoas acreditam, nós acreditamos, né? Temos uma percepção comum de que o dinheiro é a fonte de poder, mas isso está equivocado. O dinheiro, na verdade, é um efeito, é um sinalizador do poder pessoal de uma pessoa. A verdadeira fonte de poder reside na capacidade de atender necessidades. A verdadeira fonte de poder reside na capacidade de atender necessidades, de resolver problemas, de servir aos outros. O poder pessoal é sim medido pela capacidade de servir outras pessoas. Pensa comigo, quanto mais necessidades você é capaz de atender, menos dependência você tem. Quanto mais você tem para dar aos outros, menos você depende deles, mais liberdade você tem, mais poder você tem. O contrário seria: quanto maior a minha dependência, menos poder de atender necessidades. Calma. Deixa eu explicar porque eu sei que está parecendo confuso. Como é que isso é na prática? E para isso nós vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos olhar para a sua infância.
Lá na dinâmica familiar, como é que é a criança? A criança, ela precisa do adulto para sobreviver. Ela precisa pedir permissão para aquilo que ela quer. Ela busca aprovação, ela tenta agradar para ser aceita. Ela depende. E como é que é um adulto? Um adulto, ele se responsabiliza, ele toma decisão, ele oferece aquilo que ele tem. Ele não precisa de validação externa para saber que ele tem valor ou para saber o que ele vai fazer. É a mesma dinâmica nos negócios. Tem quem se posiciona como uma criança carente, necessitado, implorando por oportunidades, precisa de uma série de coisas para poder executar o seu trabalho, e tem aquele que se posiciona como adulto, seguro, claro, responsável pelo resultado que ele vai entregar, lida com aquilo que ele tem, resolve, encontra soluções. Eu vejo isso o tempo todo. Profissionais incríveis que na hora de vender, eles entram nessa energia de, por favor, me veja, me escolha, não sei se eu sou suficiente. Às vezes ele faz um desconto antes de ser solicitado, ou fica explicando demais por que eles são bons, por que é aquele preço, o que é aquele produto. É como se eles praticamente implorassem pela oportunidade. E sabe o que acontece? Os melhores clientes, eles percebem essa insegurança, eles fogem. Lembra que eu falei da neurociência agora há pouco? Na visão sistêmica, quando nós analisamos o que os melhores clientes procuram, nós descobrimos algo que o mercado não fala. Eles não estão procurando o mais barato. Eles não estão procurando quem implora, eles não estão procurando quem tem medo de cobrar o próprio valor. Os melhores clientes querem soluções, simples assim. Porque o cliente bom, ele não quer cuidar de você, ele não quer ter que validar você. Ele quer que você, resolva o problema dele. Ele te paga para isso. E quanto maior e quanto mais urgente for o problema, mais ele vai te pagar. Porém, é claro, quanto maior e mais urgente o problema, melhor e mais seguro tem que ser o profissional. E aqui eu falo seguro com muita ênfase. Os melhores clientes estão procurando um adulto que resolva o problema deles com segurança. Alguém que acredita tanto no que faz que não precisa da validação deles. Pensa comigo. Quando você precisa de um médico especialista, talvez para o seu filho, para um familiar ou para você mesmo, você quer aquele que fica se desculpando pelo preço da consulta ou aquele que olha no seu olho e diz: vamos resolver isso? Os melhores clientes têm dinheiro justamente porque eles também sabem reconhecer valor, eles também sabem que qualidade custa. Tem um conceito na psicologia social que é chamado de reciprocidade de status. Basicamente é assim: você atrai o que você irradia. Se você se coloca como inferior, como quem precisa, como quem implora, você atrai um cliente que quer te explorar, que quer pagar pouco, que acha que está te fazendo um favor. Se você se coloca como igual, como quem oferece o preço justo e espera o valor justo de volta, você atrai cliente que respeita, que paga bem e que valoriza. Uma pesquisa da Stanford de 2021 sobre percepção de valor mostrou que quando um prestador de serviço demonstra insegurança no preço, o cliente, olha só, automaticamente desvaloriza o serviço em até 60%, mesmo sem mudança nenhuma no produto. Só pela energia de quem vende, de quem faz a apresentação, né? Eles colocavam para que se atribuísse uma percepção de valor. Quando o apresentador apresentava com insegurança, a precificação ia para 60% menos. Ou seja, você não precisa ficar necessariamente tendo que provar que você é o melhor. Porém, você tem que parar de se posicionar como inferior. Agora vem a parte que a gente precisa olhar com honestidade. Talvez você esteja se perguntando aí: por que é tão difícil se posicionar como um adulto nos negócios, na vida profissional? Por que é tão difícil acessar o poder pessoal em você? Ou melhor dizendo, como transformar o seu potencial em poder e influência de fato, em persuasão, em confiança? Na maioria das vezes, esse medo que te impedem de se valorizar não são seus ou não começaram em você, não começaram do nada. São medos que podem ter sido herdados da sua família, da sua história, chegaram com as experiências que você viveu.
Muitas pessoas carregam feridas da infância que se transformaram em verdadeiras armaduras na vida adulta, e a gente nem percebe. Agora vem a parte sistêmica que vai mudar o jogo. De onde vêm essas necessidades de validação, medo de cobrar, insegurança que não haverá ninguém para pagar o preço? Na maioria das vezes é repetição de padrões familiares. Talvez seu pai trabalhou a vida inteira e nunca foi valorizado, nunca ganhou bem, abaixava a cabeça, aceitava qualquer coisa, tinha medo de perder o emprego. E você absorveu. O mundo lá fora não valoriza a gente. É melhor aceitar o pouco que vier. Ou talvez sua mãe se sacrificou, deu desconto, fez preço de amigo, não cobrou o que valia porque não podia perder o cliente. E você então herdou. Cobrar o que vale é um egoísmo, é arrogância. Bom mesmo é ser humilde, acessível, baratinho para que todo mundo possa pagar. Ou talvez alguém da família tentou se valorizar e foi punido por isso. Foi chamado de metido, foi excluído, foi humilhado e você aprendeu: se eu me valorizar demais, eu vou ser rejeitado. Melhor ficar pequeno, invisível, aqui é mais seguro. E essas crenças não são suas. São herdadas. Enquanto você carregar essa desvalorização de alguém da sua árvore genealógica, você também vai se sabotar, vai atrair cliente ruim, vai dar desconto, aceitar migalha, não porque você não é bom, mas porque sistemicamente se valorizar é perigoso. Mas é ainda um pouco mais profundo. Tem um estudo fantástico de uma grande psicóloga canadense, referência mundial em desenvolvimento pessoal, autora de mais de 20 livros, que mapeou 5 feridas emocionais da infância. E isso não é papo de autoajuda, não. Essas feridas se manifestam em todas as áreas da sua vida. Elas também não são defeitos, são estratégias de sobrevivência que a criança cria para garantir o pertencimento e amor. Mas na vida adulta, elas viram autossabotagem. Eu vou te contar agora quais são essas 5 feridas para que você possa identificar qual delas é mais presente na sua vida. E eu quero trazer as 5 aqui para você, mas antes, comenta aqui nesse vídeo se até agora fez sentido para você, se você se identificou, e também conforme eu for trazendo as feridas, eu quero que você compartilhe qual delas vai tocar mais aí em você e se você deseja que eu faça um episódio especial só aprofundando cada uma delas. A primeira ferida é a ferida da rejeição, e ela nasce quando a criança sente que não deveria existir, que chegou na hora errada, que ela não é bem-vinda. Para sobreviver, então, essa criança aprende a se diminuir, a não ocupar espaço. E na vida adulta, autossabotagem, medo de aparecer, medo de ser visto, de fazer marketing, de fazer um vídeo, porque lá no fundo ainda tem aquela frase, aquela sensação: se eu me expor demais, eu vou ser rejeitado. Existe a segunda ferida, que é a ferida do abandono. Ela surge da ausência de quem deveria estar presente. A mensagem interna que fica impressa na criança é: eu vou ter que fazer tudo sozinho. Então, nos negócios, você vira um dependente do cliente, você tem medo de perdê-lo, você faz qualquer coisa para segurá-lo, porque perder o cliente ativa em você um certo terror. Se eu perco as pessoas, eu fico sozinho de novo. A terceira ferida é a ferida da humilhação. Ela se forma quando a criança é envergonhada além do que ela poderia sustentar. Sabe aquelas famílias que riem da criança, da dor, das experiências dela? Então a criança aprende que há algo de errado com ela e ela começa a aguentar tudo para pertencer. E no adulto, como é que isso aparece? Culpa excessiva, não conseguir dizer não, ser uma criança muito boazinha, ser um adulto muito bonzinho, se sobrecarregar. É um adulto que bloqueia o sucesso porque no fundo ele ainda sente: eu não mereço coisa boa. A quarta ferida é a da traição, e ela acontece quando há uma quebra de confiança, quando existem promessas não cumpridas das pessoas que cuidavam da criança quando ela era muito pequena. Então ela conclui: eu não posso confiar em ninguém. Se até quem deveria me proteger me abandona, eu não confio mais. Então, como proteção, ela desenvolve um controle obsessivo. Como é que isso aparece na vida adulta? Você não delega? Não confia no time, não confia nas pessoas, precisa comandar tudo.
você se torna uma pessoa rígida, porque soltar o controle ativa em você o medo. Se eu confiar, vou ser traído. A quinta ferida é a ferida da injustiça, e ela nasce em ambientes onde o afeto era condicionado ao desempenho. A criança aprende: eu preciso ser perfeita para ser amada. Como é que isso aparece na vida adulta? O adulto fica extremamente exigente consigo mesmo. Ele cobra o resultado de si mesmo o tempo todo, ele nunca relaxa. E nos negócios? Perfeccionismo que paralisa. Você nunca se sente pronto, nunca pode cobrar mais, porque ainda não está perfeito. Está fazendo sentido para você até aqui? Conseguiu se ver em uma dessas feridas? Às vezes nós trazemos mais do que uma, elas se entrelaçam. Me conta aqui nos comentários e me diz se você quer que eu aprofunde esse tema em um dos nossos próximos episódios. E já aproveita também, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo de inteligência sistêmica aplicada à vida e aos negócios. Você já sabe, você que me acompanha, que aqui não é autoajuda, é um trabalho profundo que gera resultado e mudança prática. E agora, como é que você sai dessa posição da criança e vai se posicionando como um adulto nos negócios? Eu trouxe aqui para você 4 passos bem práticos para você começar a aplicar hoje, agora. Se você tem hábito do papel e caneta, essa é a hora. Primeira coisa, você para de buscar aprovação, traz isso para a consciência e começa a filtrar o que você vai ouvir daqui para frente, o que você vai perguntar e para quem você vai perguntar. Não é falar, vocês acham que eu sou bom? E sim, será que esse cliente é bom para mim? Será que esse cliente valoriza a qualidade? Ele está disposto a investir? Isso muda tudo. Segundo passo, você decide seu preço e não negocia. O cliente pergunta: qual é o valor? Você responde: é X. E espera. Você tem clareza de que o seu preço é um investimento justo pelo resultado que você entrega. Acabou. Não se explica, não se justifica, não dá desconto por medo, não implora. Você confia em você, confia no que você recebeu, confia no que você aprendeu, confia no que você está pronto para entregar. Terceiro passo. Você assume que rejeição, abandono, injustiça e todas essas 5 feridas fazem parte da vida. E, ao mesmo tempo, você sabe que nem todo mundo é seu cliente. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você para de tentar agradar todo mundo e principalmente quem não te valoriza do jeito que você é. Quarto passo, você muda a pergunta. Você para de se perguntar: como eu faço para eles me escolherem? E você começa a se perguntar: quem eu escolho? Com quem eu quero trabalhar? Quem merece meu tempo, minha energia, minha entrega? Quando você inverte isso, tudo começa a mudar. Porque você para de perseguir o cliente, de ir atrás do cliente e começa a atrair o cliente. E lembra da pesquisa que eu mostrei aqui para você? Semelhante atrai semelhante. Cliente bom reconhece profissional bom. Cliente que se valoriza reconhece quem se valoriza. E aqui eu acrescentaria um passo adicional. Se você se identificou de forma muito profunda com uma dessas feridas, e isso costuma acontecer, eu recomendo também que você tenha coragem de olhar para isso, de olhar para a sua história e de decidir acolher essa criança, essas dores que aconteceram através de um trabalho bem voltado para isso. E nisso o trabalho sistêmico pode te ajudar. Eu, inclusive, trabalho com mentorias, treinamentos sistêmicos e na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para saber mais, caso você deseje de um acompanhamento mais próximo e da minha ajuda profissional. E se você quer entender mais sobre como os padrões sistêmicos familiares afetam sua vida e seus negócios, me acompanha no Instagram lá no @anagarlet. Eu compartilho conteúdo diário sobre inteligência sistêmica aplicada aos negócios, ao sucesso, às relações e ao empreendedorismo. E lembre-se, você não pôde escolher de onde veio, você não pôde escolher o que aconteceu com você, mas você pode sempre escolher para onde você vai. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.